Infelizmente, o Rio de Janeiro vive uma guerra urbana não declarada, com índices superiores aos índices das Forças Armadas Americanas, né? As taxas de mortes e de feridos, as nossas taxas são maiores do que os Estados Unidos na Primeira Guerra, Segunda Guerra, Coreia, Vietnã, retomada do Kuwait, da seguinte ordem, né? Eu vou fazer só os dois extremos. A taxa dos americanos mortos na Segunda Guerra Mundial foi de 2,52% do efetivo que serviu. A nossa taxa de mortes é 3,22% da PM, só da PM do Rio de Janeiro. Ou seja, a nossa taxa de mortes é 1,28 vezes maior do que a deles. Os demais, Primeira Guerra, Coreia, Vietnã, os números são menores. A outra comparação extrema é o número de feridos nosso, a taxa de feridos nossa, quase 15%, e os americanos com 0,02% na retomada do Kuwait. Nossa taxa é 724 vezes maior do que a deles. Então, pouca coisa, né? De outra forma, a gente pode dizer que foi mais seguro servir nas Forças Armadas Americanas na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, Guerra da Coreia, Vietnã, retomada do Kuwait, do que na PM aqui do Rio nos últimos 30 anos. O que mostra a intensidade, né, da guerra que nós estamos vivendo aqui, embora não oficialmente declarada. Né? E por que o senhor acha que esse status de uma guerra civil talvez não é declarado no Brasil, assim, mais especificamente no Rio de Janeiro? Não é declarado porque aí você tem que admitir que existem áreas de microsoberania que o Estado não manda mais. Isso está acontecendo hoje. No que atualmente mais se chamam de comunidades, e antigamente o nome mais comum era favela, você tem áreas em que o narcotráfico e o braço armado narco-guerrilha domina totalmente a comunidade. Ou seja, as pessoas não exercem nem têm nenhum daqueles direitos do artigo 5º da Constituição. Embora alguns demagogos, né, queiram dizer que aquilo ali é um paraíso, aí a gente chama isso até de sofisma de Sherwood, né? Porque Sherwood é aquela floresta lá onde moravam Robin Hood, João Pequeno, Lady Marian, né, o Frei Tuck e outros personagens, em que ali tinha paz, honra, né, lealdade, alegria, justiça, mas não é realidade nas nossas favelas. Né? Qualquer um que mora aqui no Rio, ou passe por aqui, ou verifique isso que eu estou dizendo, vai ver que tem áreas em que você não pode olhar, você tem que passar olhando para o chão. Se um criminoso desse cisma com a tua casa, você tem que guardar uma arma, tem que guardar droga. Se cismar com a tua mulher ou com a tua filha, pô, tem que ceder a mulher para um cara desse, ou a filha. Ou seja, o sujeito não tem direito nenhum. Então não é um paraíso, muito pelo contrário. Os direitos que você tem, na minha opinião, são similares a um campo de concentração da antiga Alemanha nazista. É uma realidade muito dura, e por isso essa guerra não é declarada. Tem pessoas até que ficam reticentes quanto ao termo guerra. Pode se chamar do que quiser, mas os nossos índices, as nossas taxas, infelizmente, são maiores que uma própria guerra. Que as Forças Armadas Americanas em guerra declarada, e do que a FEB também durante a Segunda Guerra, a Força Expedicionária Brasileira. E é um cenário que tende a piorar, né, ao longo dos anos, né? Infelizmente, porque nós estamos vendo aí um momento, né, no Brasil em que o crime compensa, né? O que quer dizer isso? Vamos pegar, por exemplo, né, a mente de um criminoso para iniciar o raciocínio. Todo criminoso ele faz duas perguntas básicas antes de cometer o crime. Né? Isso é de um doutor, né, graduado e PhD em psicologia chamado Stanton Seminole, um americano que estudou como é que funciona a mente do criminoso. E tanto o livro dele hoje já tem em português, é A Mente Criminosa. O que ele fez? É um negócio simples, mas que cabe a gente citar. Ele estudou aquelas famílias que são grandes e têm vários filhos. Né? Aí muita gente diz assim, a pobreza gera, né, a criminalidade, o ambiente gera. Mas aí vamos supor, você tem 5 irmãos naquela família. Aí desses 5, 4 trabalha, estuda, se vira, luta, né? Aquela dificuldade toda, mas continua avançando honestamente. Um resolve ser bandido. Então não é a família, não é o meio, não é a escola, não é a casa, é uma decisão que ele toma. Mas baseado em quê? Assim, resumindo muito em 2 perguntas. A primeira, se eu cometer o crime, eu vou ser pego? Vou ser preso? É a primeira pergunta. A segunda, se eu for preso ou pego pela polícia, eu vou ser duramente punido ou apenado? Aqui no Rio de Janeiro, por pior crime que a gente tem, que é o homicídio, né? Você tem 90% de chance de não ser pego. Eu acho que é difícil você ter um negócio qualquer do mundo civil em que você tem 90% de chance de dar certo. Né? Que mata alguém e não é identificado. No Rio, assim.
Entre 90% e 92% de chance de não ser identificado. Invertendo significa que só 10% dos casos são devidamente instruídos e você consegue chegar a alguém. Ainda não significa que seja preso. Significa que você identificou o criminoso. E aí, quando vem a segunda pergunta, uma vez tenha sido preso, ou seja, você está nesse universo de 10%, vai ser duramente punido ou apenado? Aí é 100% de dizer que não. Porque as nossas leis são brandas, são arcaicas, são benevolentes, né, são fracas, e aí o criminoso tem uma série de benesses que ele sai, né, tem notórios aí que você prende o cara 10 vezes, 15, 20 vezes e ele continua sendo solto. Né, ou então que mata a própria família, né, como a gente viu o caso aí, matou o pai, matou a mãe, e o cara é solto em pouco tempo. Ou seja, o crime aqui, né, ele compensa. Né, fora as outras N aberrações que a gente vê de corrupção, né, e que mais adiante está todo mundo solto. Né, ainda tem um evento da tornozeleira e vai por aí afora. Coisa que você não vê em países assim. Eu acho que todo cidadão, todo ser humano pode cometer um crime. Qualquer um de nós, a gente que está conversando aqui, quem está assistindo. Mas cometer 17 vezes o mesmo crime, eu entendo que não tem mais solução. É pegar um cara, botar numa jaula, jogar a chave fora. Ou então colocar o cara para trabalhar numa colônia agrícola, alguma coisa que seja útil. Que mesmo assim o cara vai cumprir a pena, vai sair e vai voltar. Isso dentro da nossa legislação. Ou então indo além, que se instaure um dia a pena de morte, para esses casos que o cara é reincidente. Não, acho que todo mundo deve lembrar, ou talvez alguns não, alguns anos atrás um médico que foi morto na Lagoa, que foi bastante... O criminoso tinha sido preso 17 vezes. Então, se ele fosse preso, né, e mantido preso, não tinha... Né, e se eu não me engano, ele já tinha até um homicídio também. Já tinha, entendeu? Então ainda tem aberrações ainda maiores, né, que talvez sejam particularidades daqui. Aqui no Brasil, você, se for menor de idade e matar alguém, quando você completa 18 anos, sua ficha criminal é zerada e é arquivada apenas na área de proteção à juventude e à infância. Né? Então gera discrepância aí que você não tem nem acesso aos antecedentes criminais daquele criminoso, para ver como é que as benesses estão acontecendo aqui, né?